Primeiro eu vou fazer os ingredientes molhados aqui. Então eu tenho 100 ml de água a temperatura ambiente. Olha, eu pus na xícara para ver quanto dá quase meia xícara, tá? Mas são 100 ml de água, a mesma medida para o leite. Tô usando leite integral, normal, água, leite, tudo temperatura ambiente. Aí eu vou colocar 2 ovos médios, tamanho médio. 2 ovos. Vou colocar agora 2/3 de xícara de açúcar. Açúcar normal. E uma pitada de sal. Então aqui eu vou misturar esses ingredientes, pitada de sal. Vou misturar com um fouet até dissolver um pouquinho esse açúcar e virar uma misturinha aqui homogênea, tá? Então, olha, tá bem misturadinho, normal assim com o fouet, não precisa bater, só misturar para dissolver o açúcar, tá? Tá misturadinho aqui. Aqui eu tenho 500 gramas, eu tô usando essa farinha, que é uma farinha própria para pão, tá? Mas você, a 101, ela é muito boa, mas você pode usar também qualquer farinha, a farinha Renata é ótimo também, tá? Qualquer farinha. Tenho 500 gramas aqui e vou colocar 10 gramas de fermento biológico seco. Aqui, um pacotinho e misturar esses secos. Agora, eu vou levar para minha batedeira com o gancho, tá? Então, eu coloquei aqui na minha batedeira com o gancho. Se você não tiver o gancho, você pode misturar com uma colher a farinha com esses líquidos. Vou colocar os meus líquidos. Olha, todos eles aqui. Agora, eu vou pôr o gancho para misturar esse líquido com a farinha. Então, como eu falei, se você não tiver, use uma colher de pau, uma espátula para misturar e depois sovar com a mão. Então, aqui eu vou colocar a minha batedeira para funcionar no baixo a princípio. Começo no baixo, só para misturar esses líquidos. E aí eu vou deixar ela sovar aqui com esse gancho até ficar uma massa lisinha. Mas antes, assim que misturar os secos com os líquidos aqui, eu vou entrar com o meu óleo, que eu tenho 100 ml de óleo, tá? Óleo de girassol eu tô usando. E assim que misturar, eu vou começar a entrar em fio com o meu óleo. Então antes eu vou deixar toda a farinha incorporar aqui. E eu já mostro aqui colocando óleo. Então agora que já tá bem misturado, eu vou começar a entrar com o meu óleo em fio, de pouquinho em pouquinho. E essa massa é uma massa que vai ficar bem oleosa, bem molhada, tá? Mole assim. Então a gente vai colocando em fio, deixando ele incorporar esse óleo antes de colocar mais. Olha, eu vou colocar mais um fiozinho. E vou deixando assim no baixo até misturar. Parei aqui um pouquinho, puxei com a espátula para trazer um pouco a farinha que estava na lateral para o centro e vou colocar o restante do meu óleo. Aqui o restinho do óleo. Pronto. Agora eu vou deixar a máquina sovar. Depois eu digo para vocês quanto tempo ficou até ficar uma massa bem lisinha. Tô com a minha massa aqui, vou agora untar a minha mão de óleo, tá? A gente tem que estar com a mão bem untada. A espátula aqui que eu vou usar também untada de óleo, porque essa massa, ela gruda mesmo. Quando a mão tá bem untada, a gente consegue mexer com ela. Então, vou tirar ela daqui e colocar ela na minha bancada. Ai, minha mão tá escorregando por causa do óleo, eu devia ter tirado antes, peraí. Vou tirar aqui, colocar na minha bancada, trazer ela pra bancada e já mostro pra vocês que a mão tá escorregando. Pronto, a minha filha aqui não tá com a mão untada de óleo, fica mais fácil. Pronto, colocando toda a massa aqui na bancada.
Agora vamos lá? Deixa eu mostrar como eu vou mexer. Então, virei ela aqui, eu tô com um bowl de óleo aqui, com óleo, assim, untado de óleo aqui do lado, tá? Já vou até pôr um pouquinho mais na minha mão. E agora, ó, passei óleo na espátula e vou dando uma mexidinha na minha massa. Olha, ela fica bem lisa e eu quero bolear ela. Então, eu vou trazer ela, deixa eu trazer ela um pouquinho mais pra cá, assim, acertar. Agora, vou virar e bolear essa massa. Olha, tá só com óleo na bancada, não coloquei farinha, tá? Vou bolear. Agora vou pegar bem com jeito. Ela ficou batendo na batedeira com gancho 10 minutos, tá? Agora vou pegar aqui com jeito, olha, e colocar no meu bowl. Dou uma sentadinha nela aqui e pronto. Vou cobrir com pano e vou deixar perto do meu forno, que é um lugar mais quentinho, até dobrar o volume. Então, eu faço assim, eu ligo meu forno no baixo e deixo ela aqui em cima do fogão, porque fica saindo um pouquinho de calor aqui, ó, bem suave. E esse ambiente todo tá mais quente, que a gente tá aqui fazendo almoço. Então, ela vai descansar aqui. Oi, gente, hoje eu vou fazer, tá um friozinho em São Paulo, eu vou fazer um pão recheado de chocolate, assim, um pãozinho, e eu queria mostrar pra vocês da onde que eu peguei a receita, eu tô sempre tentando mostrar, né? E é o seguinte, eu tenho um livro que é dessa americana que se chama Zoe, e ela tem um Instagram, Zoe Bakes, eu vou colocar aqui pra vocês, que eu super admiro, é super bacana, tem passo a passo. Eu nunca fiz os doces dela, mas eu comprei o livro de pães, porque eu curto tanto, eu acho as coisas tão lindas, e já fiz alguns. Hoje eu vou fazer pela primeira vez um pãozinho que é enroladinho assim, mas eu vou misturar um pouquinho as duas receitas, um que seria de uma trança com um que é o pãozinho enroladinho, e vou pôr chocolate dentro, ver como é que fica. Esse aqui é a capa do livro, deixa eu mostrar, que vocês sempre me pedem, e ela se chama Zoe François, mas no Instagram ela tá como Zoe Bakes, eu mostro pra vocês. Então vamos lá, vamos fazer juntos. Primeira vez que eu vou fazer, vamos ver como é que vai ficar. Mas eu vou fazer com chocolate ao leite, porque eu acho que pãozinho com chocolate muito amargo, eu acho que não fica tão legal. Então eu vou fazer com chocolate ao leite e depois eu conto pra vocês como é que ficou. Quer dizer, a gente vai provar juntos aqui como é que ficou, né? Então vamos lá, vamos começar. Vou mostrar os ingredientes. Olha, gente, ficou batendo aqui 5 minutos com o gancho. Na batedeira eu pus na velocidade mais para alta, tá? Para ela ficar assim bem bonita a massa, mas ela tá ainda grudando, tá vendo? Então, eu vou untar bem a minha mão com óleo antes de mexer nela. Vou tirar daqui. Vou primeiro untar bem a mão, vou mostrar para vocês como que eu vou mexer. Então, olha só, gente, ela ficou nesse ambiente que tá assim quentinho. Eu deixei meu forno no mínimo aqui que tem. Então ficou um ambiente mais quentinho aqui em cima. 1h30 depois, olha como ela cresce, fica uma massa super bonita. Olha, cresceu todo boa aqui. Então eu vou virar agora na minha bancada aqui. E eu tô com meu desenho aqui que eu vou seguir para tentar fazer esses pequenininhos. Vamos lá. Então, tô aqui com a minha massa, olha, tá super bonita. Como ela tem bastante óleo, ela sai fácil aqui do meu bowl. Vou virar ela na bancada. A bancada não está com farinha nem nada, tá? Ela, como ela tem bastante óleo, é uma massa mais mole, assim. Então, eu vou fazer, olha, venho com ela, vou untar um pouquinho as mãos, dou uma dobradinha. Acho que é melhor eu passar um pouquinho de óleo nas mãos para ficar mais fácil. Então, vou mexer com ela com um pouquinho. Passei um pouquinho de óleo nas mãos. Vou fazer uma forma assim mais retangular e vou dar uma polvilhada de farinha, que eu tô achando que aqui tá precisando. Ok, agora joguei um pouco de farinha em volta para ela desgrudar melhor. Olha. Pronto. Jogar por farinha, por tudo. Ela é bem molinha mesmo, tá? E agora eu vou dividir em partes, tá? Vou dividir primeiro aqui ao meio. Depois cada um em 3 vezes. Pra eu fazer os meus pãezinhos. Vou tentar fazer pãezinhos individuais, assim. Vamos lá.
Então, vou dar uma bolhadinha nesses que ficaram. Olha, a gente dá uma bolhadinha com a mão e pega. E vou deixar eles esperando aqui do lado para eu já mexer. Vou pegar, dou uma bolhadinha, ó, uma acertadinha para baixo, uma bolhada, ponho na farinha, uma arredondadinha, pronto. Então aqui, gente, fiz as minhas bolinhas aqui. Agora eu vou mexer com a primeira. Olha, vou pegar essa bolinha em cima da farinha e vou dar uma enroladinha nela com a mão. Não quero ela tão grande, tá? Vou dar uma enroladinha, só que fique assim, da mesma grossura o rolinho. Aqui. Agora, eu vou abrir um pouquinho, dar uma chatadinha no rolo. Olha, meu rolinho, ele tem, vamos dizer, 2 palmos aqui. Dei uma chatadinha. Vou pegar um chocolate ao leite, tá? Que eu tenho aqui umas gotinhas. Se não, é só picar o de barra, chocolate em barra ao leite. Vou colocar aqui no meio e vou fechar o meu rolinho. Assim o meu pão vai ficar recheado de chocolate. Então aqui, por um pouquinho mais, pronto. Ok, fiz uma fileirinha de chocolates. Agora eu vou enrolar, fazer um rolinho. Trazer, fechar esse rolinho, na verdade, né? Aqui, agora dou uma enroladinha com a mão, olha, pra fechar. Pronto. Fechou, vou pôr um pouquinho mais de farinha, pra não grudar. Pronto. Agora, é o seguinte, deixa eu abrir um espaço aqui, vou colocar ele de comprido assim, que é mais fácil, olha, ele tá todo meio que do mesmo tamanhinho. Então, eu vou começar na ponta de cima, trago a pontinha e fecho, olha, e vou dando uma enroladinha nela. Mesma coisa com a de baixo pro outro lado. Olha só, venho e vou dando uma enroladinha nela pra cá. Agora, a gente quer que fique mais ou menos do mesmo tamanho pros dois lados. Então, eu venho com as duas mãos e fico, olha, com o meu pãozinho, junto bem ele, prontinho para colocar ali na minha assadeira. A assadeira, eu vou aqui, eu tô usando uma assadeira antiaderente, vou pôr um fiozinho de óleo e vou dar uma untadinha aqui nela, só para ter certeza que o pão não vai grudar. Poderia até ter pego um pedacinho de papel, tá? Mas olha, já tô com meu pãozinho aqui, já quero trazer ele e colocar na assadeira. Pronto. Tô uma ajeitadinha. Dei uma limpada na minha bancada, porque acaba que fica um pouquinho de massa, né? Agora, antes de abrir o outro, dou uma polvilhada de farinha e vou fazer a mesma coisa com a próxima bolinha, tá? Primeiro de tudo, eu vou enrolar ela e abrir ela num rolinho comprido. Aqui. Vou empurrando pra lá. Abrindo, vou tentar fazer o mesmo tamanho com todas, que é foi mais ou menos 2 palmos, um pouquinho mais. Olha, deixa mais ou menos do mesmo tamanho. Isso, agora a gente aperta. Aqui ficou um pouquinho mais, pronto. Coloco o chocolate, faço uma fileirinha. Acabou meu chocolatinho aqui que eu tinha em gotas, então eu vou picar um pouco de um de barra, de chocolate ao leite, mas só para terminar esse aqui, que já tá aqui na mão, eu vou fazer então aquilo lá que eu fiz antes. Vou dar a enroladinha aqui pra cima, aí fecho enrolando com a mão, olha, fecho, enrolando, bem fácil. Lembra de polvilhar de manteiga para ele não grudar, tá? Ai, desculpe, de farinha. E aí, aqui, vamos trazer ele pra lá, de comprido, ó, que ele grudou um pouquinho. Eu vou tirar, deixa eu pôr um pouquinho mais de farinha. Só pra ter certeza. O tamanho também, a gente ajusta aqui na mão, o tamanho pra ficar todo igualzinho. Compridinho. E vamos fazer a mesma coisa. Trago aqui, faço a minha voltinha. Trago pro outro lado.
voltinha. E agora a gente vai fazendo com a mão junto, para ele ficar bem do mesmo tamanho. Olha, aqui, pronto. Aí eu vou levar ele pra assadeira. Aqui do lado. Bem fechadinho. Pronto, vou fazer isso com todos, tá? E olha como esse já tá começando a crescer, então tem que ser rápido, porque ele depois vai descansar aqui meia hora, vai crescer, meia hora. Aqui, olha, estão os 6 pãezinhos, então, olha como o primeiro já começa a crescer, mesmo estando aqui no frio. Então, eu vou cobrir eles com um pano de prato e vou deixar em cima do meu fogão, que aqui o ambiente está mais quentinho, e vou deixar aqui por meia hora. E aí, eu vou colocar eles no forno. Aí, eu vou pincelar de gema, vou mostrar para vocês e vou colocar no forno. Aqui eu tenho uma gema de ovo e vou colocar meia colher de chá, bem pouquinho de água na gema, porque assim não fica tão dourado, tão rápido, sabe? Dá uma aguadinha nessa gema, dou uma boa misturada aqui e agora vou passar essa gema. Olha o pão como cresceu, gente, que bonito. Ficou bem bonito. Vou pegar essa gema, misturar bem aqui, pronto. E agora vou pincelar todo o pão, todo ele, ter certeza que não ficou nenhum pedacinho pra fora, senão ele não fica igual a cor, né? Então a gente vem em todos os pãezinhos, vou pincelar igual esse aqui direitinho, e aí vou pôr no forno. Meu forno tá pré-aquecido já a 160 graus. Eu tô pondo um pouco menos do que aquele forno básico que a gente usa de 180, tô deixando um pouco mais baixo, para ter certeza que dá tempo. Olha, para pincelar todos eu acabei precisando de 2 gemas, então vou colocar lá que são 2 gemas com uma colher de chá de água, né, para misturar. E agora vou levar pro forno 160 para assar os pãezinhos, acho que por meia hora, aí eu digo quanto tempo ficou. Olha, acabaram de sair do forno, estão tão lindos, estou toda feliz com os pãezinhos. E agora é o seguinte, eu vou deixar amornar um pouquinho para depois eu pincelar com um pouquinho de manteiga e polvilhar de açúcar. Mas estão assim, dá uma vontade de comer agora, vocês não imaginam o aroma que tem. Ficou 25 minutos no forno, tá? Para pegar essa cor, eu não quero deixar mais para não ficar muito tostadinho assim. Acho que essa cor tá bonita. Vou agora pincelar, já amornaram, tá? Olha, a minha manteiga eu pus um pouquinho só no micro-ondas, ela tá assim bem pasta, quase derretida, mas ainda pasta. E como eles ainda estão mornos, quando a gente põe a manteiga, ele derrete, tá vendo? A manteiga derrete e fica assim com esse brilho bem bonito. E aí, em cima dela, eu vou colocar um pouquinho de açúcar. Agora, essa manteiga com açúcar colocando em cima é totalmente opcional, tá? Se você quiser comer só assim, tá pronto. É que eu adoro um pãozinho doce assim com açúcar por cima, mas é opcional. Então agora todos assim pincelados de manteiga sem sal, tá? E agora eu vou jogar um açúcar cristal por cima, tá? Tô usando esse aqui, mas se você tiver, por exemplo, demerara em casa, pode ser também. Eu vou pôr o cristal assim com a mão mesmo por cima. E aí eles estão prontos, tá? Eu vou comer morninho assim, que é uma delícia, um pão morninho, né? Pronto, eu vou abrir um para vocês verem. Gente, então aqui, deixa eu fatiar um para vocês, para dar uma olhada, mas eu já comi um que a gente não resistiu e ele tá super bem assado, assim, tá muito gostoso, olha. Até pode pôr mais chocolate se quiser, mas o principal é que ele tá assim, fofíssimo, bem assado, fofo, olha, assim, muito gostoso.